Oi, eu sou a Thay do Solertia e no vídeo de hoje aqui no canal da Fisher Fields vou explicar para vocês como fazer esse padrão de pontos super lindo que deixa uma textura incrível nas peças e também como fazer a aplicação de base e da alça nas suas bolsas. Então separa os materiais e vamos para mais um. Eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre o policromia, que é o fio da Fisher com a mesma base do poly, 100% poliéster e 5 mm de espessura, mas a diferença entre os dois é que aqui no policromia a gente tem, em vez de 200, 400 metros de rendimento, que é o dobro. Mas, além dessa vantagem dele já ter uma combinação perfeita de cores para você utilizar nas suas peças, outra vantagem é que cada rolo vai ter uma composição de 4 a 5 cores nele, e se a gente fosse comprar essas 4 ou 5 cores nos novelos de 200 metros, sairia um valor muito maior do que nesse único rolo aqui. Além disso, a gente consegue fazer duas peças de tamanho médio, duas bolsas médias, né? Ou uma grande e uma menor, uma bolsa e um chapéu, com um único rolo. Então, um rendimento excelente, uma relação de custo-benefício muito boa para trabalhar nas peças. E pelo fato dele ser poliéster e não polipropileno, ele é super macio para trabalhar, não dói a mão, o pulso. Então, a gente tem um rendimento maior também na hora trabalhada pela ergonomia ao estar trabalhando com ele. Outra vantagem que a gente tem nesse mesmo rolo aqui é que algumas dessas mesclas que compõem as cores do policromia, elas são exclusivas desse produto. Não tem para vender no rolo de 200 metros. Então isso também vai trazer exclusividades para as peças que vocês fizerem a partir desse produto. A cor desse daqui que eu apresentei para vocês é Fantasia. E eu vou trabalhar com esse daqui que é Terrosos. Além disso, eu vou utilizar uma agulha de 5 mm e também um kit de bolsas que vem essa parte de cima aqui da alça e também uma base oval. Eu vou começar fazendo a aplicação do meu fio na base. Eu já ensinei para vocês como eu faço isso em alguns outros vídeos de cachepô, aqui no canal da Fisher mesmo, mas vou explicar outra vez aqui nesse, para quem tá chegando aqui através desse vídeo. Eu vou escolher deixar essa parte que é brilhosa, assim, que é efetivamente a parte sintética, né? Pro lado de fora da peça. Então essa parte aqui vai ficar para dentro, por isso eu começo sempre pelo lado que eu quero que fique para fora. Eu vou colocar a minha agulha aqui, passando de fora para dentro. Vou deixar uma sobra de fio, mas não precisa ser muito, tá? Só um pouquinho mesmo pra gente fazer o acabamento dessa primeira carreira. Aí engancho meu fio aqui na agulha e trago ele para essa parte da frente. Venho no próximo ponto e eu vou seguir aqui fazendo pontos baixíssimos. Então eu laço meu fio e trago direto e sem laçar outra vez por dentro do ponto anterior. E sigo fazendo isso, coloco de dentro para fora, laço o fio lá em cima, trago aqui para essa parte de baixo e passo por dentro da alcinha. Vai formando essas correntinhas aqui, ó. Terminando de fazer toda a volta, chegando aqui, ó, no último buraquinho da base, quando a gente colocar a agulha, em vez da gente pegar esse fio aqui que tá vindo do novelo, a gente vai pegar aquela sobrinha que a gente deixou aqui, ó, no início do trabalho. E aí quando você fizer isso, já cuida aqui para a tensão desse primeiro ponto ficar igual aos outros, ó, porque é esse fiozinho, estão vendo? Que vai controlar isso. Então, vou puxar aqui tudo para cima por dentro do último ponto. E agora vem aquela etapa onde a gente simula aqui a última voltinha que falta para ficar a base inteira com essas correntinhas. Então, eu coloco a minha agulha de cima para baixo, laço meu fio e passo lá para cima todo ele.
E agora eu preciso voltar o fio pro buraquinho de onde ele tá saindo. Então eu venho lá de trás e coloco aqui nesse buraco no meio dele para poder puxar esse fio lá para cima. Agora com a base pronta, aqui em cima eu fiquei com o fio que tá vindo do novelo nesse buraco e aqui do outro lado a sobrinha. Eu preciso levar esse fio aqui que tá vindo do novelo lá para a parte externa da nossa bolsa. Então o que que eu vou fazer? Eu venho com a minha agulha aqui, ó, no fio onde a gente colocou essa sobrinha lá para cima, que é no buraco seguinte aonde tá vindo o novelo, ó, bem no meio do ponto, estão vendo? E vou colocar aqui minha agulha outra vez. Aí laço esse fio que tá vindo lá do novelo, trago ele aqui pra frente, dou uma altura pra ele. Agora eu laço outra vez o fio e fecho um primeiro ponto baixo. E eu vou seguir repetindo esse mesmo esquema, fazendo pontos baixos ao redor da peça toda. E eu já vou agora arrematando essa pontinha que ficou aqui atrás junto. Então é só segurar ela aqui e fazer os pontos ao redor dela, sempre pegando pelo meio do ponto e lembrando de dar altura aqui pro meu ponto baixo. Terminei de revestir toda a base, ficou assim. É bem importante manter uma uniformidade nos pontos conforme a gente vai fazendo eles, porque vocês podem ver que aqui nessa base fica bem destacado. Então, se tiver um pontinho aqui de base, por exemplo, muito maior do que o outro, vai ficar destacado nesse trabalho. Quanto mais uniforme tiver, mais bonito fica. Então, eu vou erguer aqui esse último ponto na agulha, deixo ele aqui esperando. Venho aqui no próximo ponto e coloco a minha agulha em cima dele, de trás para frente. Só que em vez de pegar essas duas alcinhas como eu tô fazendo aqui, a gente vai pegar só a de cima. Então, vai passar pelo meio do ponto, assim. Engancho essa alcinha que tava esperando e vou levar ela lá para trás do meu trabalho. Feito isso, ajusta aqui o fio que tá na sua agulha para não deixar muita sobra. E aí, a gente vai ter que passar aqui pelo meio dele também. Estão vendo que são dois fiozinhos que a gente passou lá para trás? A gente tem que colocar a agulha assim, ó, bem no meio, deixando um para cima e um ali para baixo. E laçar o fio que tá vindo lá do novelo, fazendo outra alcinha aqui, ó. Aí agora só engancha a alcinha de trás, que tava esperando, laça o fio do novelo e tira os dois da agulha. Com isso a gente fez o nosso primeiro ponto baixo aqui, ó, da virada da carreira, estão vendo? E a gente vai seguir fazendo pontos baixos ao redor de toda essa carreira. Então eu venho aqui, ó, no próximo ponto, sempre dessa vez pegando, estão vendo que tem as trancinhas aqui, ó, as correntinhas no topo da carreira anterior. Em vez de pegar as duas, a gente vai sempre pegar só a de cima aqui, ó. Sempre só ela. E fazer pontos baixos ao redor de toda a carreira. Se vocês quiserem que o ponto ele fique mais justinho, pega essa daqui e também essa daqui de trás, ó, da parte de dentro, estão vendo? Que aí não vai ficar buraco, ele vai ficar mais fechado. E trabalha pontos baixos ao redor da peça toda. Opa, eu pulei o primeiro aqui. Pulei o primeiro, caiu um novelo. Tá tudo bem, é assim que é, né, gente? Geralmente eu edito essas partes e não compartilho com vocês. Mas essa não vai ter como, vocês vão assistindo o vídeo junto comigo. Então, tenho aqui o meu primeiro ponto, vou pro segundo que eu tinha pulado. Aqui.
e faço um ponto baixo, pegando a alcinha de cima e a alcinha de trás lá. Deixa eu virar para mostrar para vocês, assim. E fazendo pontos baixos. E aí assim vai ficar a virada da nossa peça. Olha só. Finalizando aqui essa primeira carreira de virada da peça, eu vou fazer a emenda igual a gente já fez. Ergue aqui o último ponto, vem aqui no primeiro, engancha o fio e leva lá para trás. Ajusta ele um pouquinho ali. E agora eu venho aqui pegando os dois, ó, nele mesmo, não só um como foi na carreira anterior. Laço o fio que tá vindo lá do novelo e trago aqui pra frente. Tô quase escapando ali. Aí, puxei ele. Agora engancho ele aqui, fico com os dois na agulha. Laço o fio que tá vindo do novelo e tiro os dois. Com isso, a gente tem aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Depois dele, eu vou fazer mais um. Agora, eu vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto, coloco a minha agulha pegando as duas alcinhas no topo, laço outra vez o fio e volto para frente dando altura, ficando com 3 alcinhas na agulha. Outra vez eu laço meu fio, venho no ponto da frente, coloco a minha agulha, laço o fio e trago para frente outra vez. E aí a gente tem um total aqui de 5 alcinhas na agulha. Agora eu vou laçar o fio que tá vindo do novelo e vou tirar as primeiras 3, ficando com 3. Vou outra vez laçar o fio que tá vindo do novelo e tirar os últimos 3. E aí aqui eu tenho o meu primeiro ponto feito. Agora, em vez de trabalhar nos próximos 2, eu vou começar fazendo o ponto, fazendo a laçada e colocando ele nesse ponto que a gente acabou de trabalhar. Então, faço aqui a primeira laçada, vou fazer a segunda vez agora no próximo ponto. Fiquei com os 5 pontos aqui na agulha, laço, tiro 3. Outra vez, laço, tiro 3. Vou repetir. Primeiro a laçada no que a gente acabou de trabalhar, depois no ponto seguinte. Temos 5 pontos aqui, tira 3, tira mais 3. Eu vou repetir esse ponto até chegar ali no fim da carreira. Sempre trabalhando no que eu acabei de trabalhar e depois no ponto seguinte. Chegando aqui no começo da carreira outra vez, como a gente fez 2 correntinhas aqui, na verdade um ponto baixo, uma correntinha para dar a altura desse primeiro ponto, então eu ainda vou fazer mais um ponto, ó, vocês estão vendo, não tem nenhum ponto aqui no meio, mas eu vou voltar trabalhando aqui no que a gente acabou de trabalhar
E vou trabalhar também aqui de onde tá saindo esse primeiro ponto, para fazer o último desse ponto, que eu não sei o nome desse ponto, gente. E aí vai ficar assim, olha. Para emendar, a gente vai fazer a mesma coisa. Ergue aqui, vem agora, em vez de vir nessas correntinhas que a gente fez, como a gente fez um ponto aqui, como se fosse cobrindo elas, olha, vai ficar lá para trás, a gente pega então logo em cima desse primeiro ponto que a gente trabalhou, estão vendo? Aqui no topo, ó. E joga esse fiozinho lá para trás. Ajusta o fio. Segura ele aqui atrás, esperando. E daí agora, pela frente, a gente vai colocar a agulha aqui e laçar o fio do novelo, trazendo pra frente, formando uma alcinha, enganchando a segunda alcinha lá de trás, laçando o fio do novelo e tirando os dois aqui outra vez. Agora aqui na segunda carreira eu vou fazer uma correntinha e vou começar a repetir outra vez o padrão de pontos da carreira anterior, começando aqui, ó. Faço a minha primeira laçada, é no ponto seguinte onde a gente subiu a correntinha. Faço a segunda laçada e venho para o segundo ponto, tenho 5 na agulha, vou laçar, tira 3 e outra vez laçar e tira 3 novamente. E aí, a partir agora do segundo ponto, a gente volta sempre trabalhando no último que a gente trabalhou e no ponto seguinte, igualzinho a gente fez na carreira anterior, sempre tirando os pontos de 3 em 3 e vai ficando com uma textura assim, olha que bonito. Tem que cuidar com o tamanho das laçadas conforme vocês vão fazendo para ficar uniforme. Então, por isso que quando eu vou fazer as minhas laçadas, eu sempre gosto de utilizar como medida o jeito que fica a agulha. Então, quando eu coloco aqui, ó, eu ergo até a minha agulha ficar reta assim, estão vendo? Nem para baixo, nem para cima, reta, sem sobrar fio. E aí eu repito a mesma coisa no próximo ponto e todas as vezes que eu tô trabalhando, porque assim eu tenho sempre mais ou menos o mesmo tamanho de laçada. Olha que lindo que vai ficando a textura, muito rica, um ponto bem diferente. Então, eu vou seguir fazendo esse mesmo trabalho até chegar aqui outra vez, onde eu vou emendar de volta. E daí eu vou medir a peça para decidir se eu já vou trocar de cor do fio ou se eu sigo ainda com essa primeira cor que eu tô utilizando. Por enquanto a peça tá ficando assim. Chegando aqui outra vez no fim da carreira, não tenho nenhum ponto para trabalhar. Vou fazer o último ponto trabalhando em cima do que eu acabei de trabalhar e ali no primeiro onde a gente subiu correntinhas. Antes de fechar a carreira e repetir o processo. Eu decidi que eu vou fazer mais uma carreira assim com essa primeira cor antes de trocar. Então, eu vou fazer essa outra carreira e aí retorno para mostrar para vocês como que eu vou fazer a troca de cor.
Eu terminei aqui a terceira carreira utilizando essa primeira cor do mix de tons terrosos do Policromia e agora eu vou trocar para a segunda cor. Sobrou aqui ainda uma quantidade do fio nesse primeiro tom, então eu vou terminar de desenrolar ele até chegar no segundo tom da mescla para começar a trabalhar aqui com ele. Aí, para trocar as cores, eu vou repetir sempre esse mesmo processo. A gente corta, aqui não precisa deixar muita sobra de fio, é só para fazer o acabamento mesmo. Puxo todo ele aqui para cima e vou simular o último pontinho, igual a gente fez na base. Jogando todo o fio lá para trás e depois de volta para o buraco de onde ele tá saindo. Agora que eu já finalizei aqui, para começar com a próxima cor, a gente vai colocar a agulha logo onde a gente emendou. Então, aqui tá emendado, a gente vai colocar a agulha pegando aqui, ó. O ponto que a gente fechou com o fiozinho mesmo. Aí, posiciona o outro fio lá atrás. Engancha na agulha e puxa ele aqui pra frente. Laço o fio do novelo e assim a gente fecha aqui o nosso primeiro ponto baixo com a segunda cor. Vou fazer uma correntinha para dar altura e já começo a partir desse ponto aqui a repetir o mesmo padrão que a gente fez até agora. Eu vou repetir esse padrão aqui até eu atingir a altura que eu quero para a peça antes de colocar a alça nela. Então, eu ainda não sei se eu vou subir um total de 3 carreiras com cada uma das próximas 3 cores para ficar como aqui na base, ou então se a partir dessa cor eu vou diminuir para 2 carreiras, mas eu vou só subir sempre fazendo essa mesma padronagem, esse mesmo esquema. E aí, quando eu finalizar, eu volto para mostrar para vocês como que eu vou colocar a parte da alça junto com a bolsa. Eu fiz 3 carreiras com cada uma das cores, no fim das contas, e aí agora eu vou fazer a aplicação da alça. Então, quando eu chego na última carreira e vou fazer a emenda, como a gente sempre faz, aqui é onde vai começar a diferença. Então, tô aqui com as minhas 2 alcinhas, essa na frente e a outra lá atrás, e em vez de só fechar aqui o ponto baixo e continuar, eu já vou posicionar a minha alça ali entre essas duas alcinhas. E eu vou posicionar com a parte de trás dela virada para cá, porque esse é o lado onde tá a cicatriz na nossa peça. Então, vou deixar esses rebites aqui virados para trás. E aí, agora, eu puxo a alcinha da frente aqui para frente da minha alça, engancho a agulha, coloco num buraquinho
E lá atrás eu vou enganchar também. Deixa eu ver como eu vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Estão vendo? Tem a alcinha aqui da frente enganchada na frente e a de trás enganchada lá atrás. E aí agora sim, então eu laço meu fio do novelo e trago aqui fechando o meu primeiro ponto baixo. Agora, nos pontos seguintes, como que a gente vai fazer? Deixa eu só passar o meu fio aqui por dentro da alça para continuar. Aí. Então agora, nos próximos pontos, o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui embaixo, ó. Estão vendo? No fim da carreira. Então eu venho nesse próximo ponto, coloco a minha agulha, laço o fio do novelo e trago ele aqui pra frente, dou uma altura, coloco a minha agulha no buraco da peça da alça, laço o fio que tá vindo do novelo outra vez e aí fecho o meu ponto baixo. Estão vendo que ficou já 2 pontos baixos aqui? A mesma coisa eu vou fazer ao redor da peça inteira. Eu coloco primeiro a agulha aqui embaixo, laço o fio, trago para cima, aí coloco na peça e fecho o meu ponto. Então eu sempre vou iniciar o meu ponto aqui na base e fechar ele dentro do buraco da peça. Vou fazer isso ao redor da minha peça toda. Cheguei aqui no meu último ponto e vou cortar o meu fio para fazer a última alcinha que falta aqui, para o acabamento ficar invisível e perfeito. E eu quero dar uma dica, se acaso a parte de cima da peça de vocês tiver menos furos do que a base, que foi aqui o meu caso, eu tinha 6 furos a menos na parte da alça do que na base do kit. Então, nas laterais, eu peguei e fiz como diminuições. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, dá pra ver bem, sim. Tô vendo aqui pela câmera também. Tá vendo que aqui, ó, nas duas laterais, ficou mais juntinho os pontos do que no restante da peça, ó. Porque eu fiz como diminuições. Então, são 2 pontos que saem de base diferente, mas vão pro mesmo furo aqui em cima. Ó, um aqui, outro aqui, os dois saindo desse ponto, cada um de um ponto diferente, e indo pro mesmo furinho aqui em cima. Então eu fiz como diminuições mesmo nas duas laterais para ficar certinho a quantidade de buraco com a quantidade de ponto. E aí aqui atrás, então, eu cheguei no meu último ponto e no último buraco. Vou cortar aqui e finalizar como a gente fez das outras vezes, só simulando ali esse último pontinho. Puxa todo o fio pra frente. E por fora tá pronto, agora é só arrematar a peça na parte de dentro. E eu também vou colocar um botão imantado para fechar aqui e ficar mais seguro a peça. Mas isso é opcional, porque como é uma alça de ombro, geralmente a pessoa usa embaixo do braço e ela já é uma peça mais segura por essa natureza, né? Mas vou finalizar com um botão imantado e volto a mostrar para vocês. Finalizei então a minha peça colocando o botão aqui dentro para fazer o fechamento dela. E eu quero mostrar para vocês a quantidade de fio que sobrou, porque a gente fez essa bolsa gigantesca, ela é enorme. Eu vou deixar para vocês na descrição, mas eu também já vou medir aqui o tamanho que ela ficou. E ainda sobrou tudo isso aqui de fio, de cada uma das cores. Sobrou menos aqui dessa primeira cor, porque foi a cor que a gente utilizou para revestir a base, né, e fazer as carreiras iniciais, mas eu acredito que tranquilamente a gente poderia fazer uma bolsa pequena ou uma clutch aqui a partir do que ficou desses fios. Então é o que eu disse para vocês no início do vídeo.
uma bolsa muito grande e ainda sobra fio para fazer uma peça de tamanho médio ou de tamanho pequeno, a depender do que você usar para montar essa sua primeira peça. O rendimento é muito bom mesmo. Eu acabei de medir aqui e a peça ficou com um total de 28 centímetros até a parte onde foi trabalhada de crochê, mas se a gente levar em consideração mais a parte da alça ainda, vai para uns 31 centímetros de altura total. E aí essa alça aqui, a gente colocou aqui, ela é uma alça tipo de ombro. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse ponto nessa peça comigo hoje. O grande diferencial dele realmente é a textura que ele dá para as peças, e eu acredito que deve ficar bem legal empregar ele em cestaria também. Se vocês fizerem, lembrem de marcar tanto a Fisher quanto eu. Os arrobas sempre ficam na descrição e essa interação é muito importante para a gente saber o quanto a gente está alcançando vocês com esses tutoriais semanais gratuitos. Então é isso, um beijo e até a próxima!